outro vídeo aqui vai ser a laminação, tá? O que acontece? A gente vai laminar um adesivo que está aplicado na... Daria para aplicar esse adesivo, esse adesivo aqui está aplicado na chapa, perfeito? A gente vai proteger ele com a laminação. Daria para aplicar ele diretamente antes de aplicar na chapa. Então, primeiro laminar o adesivo e depois aplicar na chapa. Eu aconselho para quando vai ser feito de maneira manual, tá? Depois a gente ensina como é que vai ser feito na laminadora, que é muito mais fácil do que isso aqui. Eu estou mostrando, na verdade, a aplicação manual. Então, depois que o adesivo está aplicado na chapa e ele já está firme, é muito mais fácil de nós entrarmos com a laminação sem ele mexer muito. Tá? O fato de como aplicar, basicamente é a mesma coisa da aplicação anterior, que, ou seja, é adesivar a chapa novamente. A grande diferença é que, como esse adesivo já tem um adesivo aqui em cima, tem que ter muito cuidado, porque o fator dele de descolar ele é muito mais difícil. A aderência de adesivo em cima de adesivo é muito mais forte comparado à aderência do adesivo em cima da chapa. Então a gente está adesivando em cima da chapa, quando a gente adesiva errado, é só dar uma puxadinha que ele vem mais tranquilo. Agora, quando é um adesivo em cima de adesivo, já é muito mais difícil de puxar. Inclusive, quando puxar, pode acontecer de levantar o adesivo que está embaixo e aí tu vai estar com problema, vai ter que normalmente tirar todo o material. Tá, então aqui eu estou com um adesivo transparente, nesse caso aqui brilho, que ele é maior do que o tamanho da chapa, então eu não vou precisar nem centralizar muito, simplesmente eu preciso botar ele de uma maneira que ele fique todo coberto pelo material. Então está todo coberto, ó, vou conferir todos os cantos, ele tem que tampar 100% da chapa, tá com a chapa 100% tampada. Vocês podem fazer a mesma coisa, que seria segurar com o braço e ir adesivando aqui, mas por segurança, até nessas primeiras adesivagens, eu aconselho fazer a pontear primeiro. Então, eu vou pontear uma parte do adesivo aqui, que pegue um pouco de chapa e um pouco da mesa, que daí ele vai deixar a mesa firme. Como eu vou adesivar daqui para cá, eu vou fazer isso só nesse lado. Então, como eu mostrei já no vídeo anterior, simplesmente vou levantar um pedacinho de adesivo. Levantei um pedacinho de adesivo e vou dobrar ele de uma maneira que pegue um pedacinho da chapa e pegue a mesa. Então, pegou a chapa e pegou a mesa, vai ficar seguro. Vou fazer aqui no outro lado a mesma coisa. Pegou a chapa, pegou a mesa. Com isso, o que acontece? Fica firme, eu posso puxar esse adesivo e tensionar ele para cá, que a chapa não vai se mexer. Por isso a importância de pegar a chapa e pegar a mesa quando tiver sobra de material. O processo é a mesma coisa que o processo anterior, eu simplesmente vou levantar um pedaço do adesivo. Ó. Vou levantar o adesivo do liner. Toda e qualquer aplicação, a teoria é sempre a mesma. A gente sempre precisa fazer um comecinho aqui, ó. Fez o comecinho, dobra o liner. Até a maneira que tu vai ver que da parte dobrada já inclua a chapa. Ou seja, não posso dobrar, não adianta dobrar e não dobrou até chegar como é um material maior, eu preciso dobrar até na parte onde é que o adesivo já vai colar na chapa quando eu for espatular ele. Então, ó, fiz a primeira parte aqui, dobrei o liner. Mesma teoria, vou puxar o material para cá. Só agora eu vou ter o cuidado maior para não colar em cima da chapa. Vou fazer o início, ó. Vou fazer o iniciozinho aqui, ó. Vou fazendo só a primeira parte para travar o adesivo. Travou o adesivo aqui, ele já te dá uma mobilidade muito maior, ó. Porque travando o adesivo, depois a gente já consegue mexer ele e adesivar todo o restante assim. Porque aqui já tá, essa parte do meio aqui, que é a principal, travou, meio caminho andado. Pode adesivar metade, aqui pode até pegar um pouquinho o adesivo, não tem problema, ó. Colou um pouquinho, a gente adesivou a metade. Vou levantar com cuidado. Ó, aqui já tá colado, eu vou levantar com cuidado aqui o adesivo. Vou levantar com cuidado. E vou adesivar a outra metade, ou seja, da metade para lá, ó. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu já vou adesivar o adesivo para trancar na chapa, ó. Vou travar esse adesivo aqui para travar na chapa. Por isso que é bom quando tiver um pouquinho de margem de adesivo, já fica mais fácil. Ó. Primeira parte feita. O que a gente vai fazer de novo? Vou soltar o liner agora, vou soltar a parte onde é que nós ponteamos, ó. Vou soltar a parte onde é que nós ponteamos. No caso aqui, ó, que eu falei, já colou um pouquinho no adesivo, nessa parte aqui, eu vou só tirar com a pontinha do estilete aqui, só para pegar ele, ó. E uma pescadinha nele, para ele soltar do adesivo de laminação. Ó, soltou. O que eu vou fazer? Colo o adesivo aqui de novo no lugar
e vou dobrar o papel para cima, para ele ficar como se ele tivesse originalmente. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. No caso aqui, como ele colou um pouquinho também, ó, vou botar um pouquinho, uma pontinha do estilete só para soltar o adesivo de baixo do de cima. Ó. Soltou. Dobrei aqui, tá certinho. Então agora eu vou seguir a adesivagem de lá para cá. Como aqui eu tô com mais sobra, tá? Nessa vez aqui para agilizar um pouquinho o processo, aqui o primeiro passo para não perder o alinhamento é isso. Agora o que acontece? Tu levanta um pouquinho, puxa, pega o liner aqui, deixa essa parte aqui e vem puxando, ó. Ó, tá seguro aqui, tá firme, ó. Aí tu dá uma mexidinha assim pro liner sair, ó, porque tá muito preso aqui, então tu dá uma mexidinha aqui, que a primeira parte é a parte que é mais ruinzinha de soltar o adesivo. Que precisa, esse adesivo tem que soltar dessa parte ali que tá muito comprimido, ó. Soltou, que tá soltinho, a gente traciona ele para cá, puxa ele para cá, ó. Puxei para cá. Ó, a gente vai adesivar. Seguindo esse padrão até lá, ó, solta o liner aqui, não tem erro, é vitória, ó. Puxa um pouquinho, não precisa puxar muito aqui, só para dar uma espatuladinha, ó. Para nós não correr o risco de perder esse adesivo, ou seja, dele colar e nós ter que levantar e dar um BO gigante, ó. Puxa um pouquinho, sempre tracionando essa parte para cá. A gente vai adesivando até o final. Ó, sempre pegando parte que está adesivada já com a parte que não está adesivada. E assim a gente vai criando um caminho em linha até o final. Ó. Adesivando. Sem pressa, puxa um pouquinho. Puxa mais um pouquinho. Vem vindo. Ó. Sempre cuidando para completar toda a superfície, ser toda a superfície bem espalhada, para não ficar, por exemplo, se aqui não está colado e eu botar minha espátula bem para cima, ou seja, onde é que fica um espaço, onde é que está colado, onde não está colado, e onde fica colado fica um vão de bolha. E aí, normalmente tem que puxar o material para sair. Algumas vezes dá para tirar com um estilete, dá para tirar tirar as bolhas, mas muitas vezes pode ter que voltar o adesivo e muitas vezes pode até perder. Então sempre cuidar para seguir um caminho onde é que toda a superfície está sendo adesivada uniformemente. Ó, dessa vez vou puxar até o finalzinho, ó, vou puxando. Aqui já acabou a chapa, então já acabou, então, ó, tô seguindo espatulando até o finalzinho. Completei toda a chapa, aí aqui já GG, ó. O que acontece? Agora a gente vai descolar ela, ó, vou descolar ela daqui, e a gente vai passar o estilete da mesma maneira que a gente passou na aplicação da chapa. A gente vai tirar toda essa rebarba que sobrou aqui, da mesma forma, ó, vou pegar na frente e venho cortando. Cortar um pedacinho. Cuidar sempre o quê? Quando estiver cortando, o estilete tem que estar bem levezinho aqui. Ou seja, é para essa parte do estilete, onde é que não tem lâmina, escorar na chapa praticamente, e a pontinha que vem cortando os excessos. Porque o que acontece? Se eu tô cortando assim, ó, e sem querer eu faço isso aqui, e como o material é muito frágil, né, ele vai criar um vão e vai trancar o estilete e até vai deixar feio o acabamento. Por isso que essa passada de estilete é só deslizar, ó, só para tirar o excesso. A gente faz isso nos 4 cantos dele. No caso aqui no comecinho, ó, no começo, como é ruim de começar na bordinha, vale a pena começar um pouco depois da borda, vou puxar para cá, um pouco depois da borda, e daí no final tu vem aqui e corta para lá, ó, e daí tu faz essa pontinha final em direção ao final dela, do que começar logo na pontinha aqui, normalmente esse cantinho não fica bom, então vale a pena tu furar aqui e começar depois por último tu vem no finalzinho aqui e só faz o movimento para lá.
Feito isso, aqui a chapa já está adesivada e está laminada. Tá? Esse processo, na verdade, ele é mais demorado, ele vale muito só para coisas pequenas. Se fosse uma demanda muito grande de adesivo a ser laminado, não vale a pena aplicar na chapa, depois aplicar o adesivo de laminação. Porque se perde muito tempo, imagina uns 30 metros, 20 metros fazendo esse processo, é 2 processos. A gente precisa aplicar e depois aplicar novamente. Então, por isso que daí, no caso, a gente usa a laminadora, se for uma demanda grande, a gente lamina todo o material e depois sai aplicando nas chapas e corta. Fica a dica, então.